você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, hoje aqui direto de Cambé, no estado do Paraná, para falar sobre melhoramento genético nas plantas. Para isso a gente está aqui com o Anderson Meda, ele é gerente de pesquisa da TMG, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Anderson, para o produtor receber a semente na mão dele e iniciar o plantio, quanto tempo antes essa pesquisa começou para gerar essa cultivar que ele vai plantar? Bom, a TMG já está no mercado há 20 anos, né? E ao longo desses anos, a TMG tem desenvolvido cultivares adaptados às diferentes regiões sogícolas do Brasil e diferentes regiões de produção de algodão também, mais recentemente o milho, né? Nesse contexto, né, de mudanças, de desafios do campo, né, o programa de melhoramento tem sido muito desafiado em relação à sua agilidade de entrega dessas novas cultivares para o agricultor, né? E o tempo tem sido cada vez mais reduzido, né, em função dessa demanda, necessidade de adaptação rápida às respostas que o campo precisa, né, pensando em produtividade, pensando em resistência a doenças, a nematóides e também na entrega de novas biotecnologias. A TMG hoje é uma empresa que mais investe, brasileira, que mais investe em melhoramento genético no Brasil, né, aqui no nosso país, e a gente tem nesses investimentos também buscado essa agilidade. Então hoje, né, nós estamos saindo de 7 anos, diminuindo para 6 anos o desenvolvimento de novas cultivares de soja, né, e nós temos uma meta de diminuir para um tempo ainda menor, utilizando novas abordagens, novas tecnologias para acelerar esse processo de entrega de novos cultivares. E ao longo desses 6, 7 anos, são diversas etapas, diversos processos até chegar no resultado final. Perfeito. O programa de melhoramento ele tem o desafio de começar a buscar sempre as melhores plantas, né, que são superiores às cultivares atuais. Então, para isso, ela lança a mão, né, de realização de novos cruzamentos, são feitos milhares de novos cruzamentos todos os anos, né, para que se encontrem então aquelas plantas que são superiores. E ao longo de todo esse processo, que vai desde de um cruzamento, um avanço de geração, uma população, fases iniciais e fases finais, né, que demoram esse tempo que nós falamos agora, né, de torno de 6 a 7 anos, né, são feitos todo um trabalho de levantamento de dados, né, que passa por laboratórios, passa por ambientes protegidos, passa pelo campo, e esses dados então fomentam, né, a tomada de decisão de quais são as melhores plantas que vão dar origem às melhores sementes, né, dessas novas cultivares que vão ser lançados no mercado. E aí, para sair desses milhões, para chegar naquela específica que vai chegar no campo, a atenção em todas essas etapas é bastante importante para, de repente, não perder uma cultivar que era boa em algum aí pelo meio do caminho, né? Com certeza. Esse processo ele requer uma atenção bastante grande em logística, né? Então, uma excelência operacional, sob o ponto de vista de nós termos a garantia, né, de que o plantio foi feito com o material correto, no tempo correto, de que o manejo daquela lavoura, daquele campo experimental tenha sido feito da maneira certa e as sementes colhidas cheguem no lugar certo, no seu destino, com uma grande agilidade. E hoje, né, nós falamos que nós não temos mais safra, né? Nós trabalhamos o ano todo, né, em função dessa necessidade de agilidade. Então, ao mesmo tempo que nós colhemos a soja, nós estamos plantando algodão, né, pensando no programa como um todo, e plantando milho também. E durante a entre-safra também nós fazemos os avanços de geração de inverno da soja, né, em diferentes locais estratégicos, para que a gente consiga ganhar essa agilidade, mantendo toda essa rastreabilidade necessária para que não se percam essas melhores plantas, né, dentro desse processo. E Anderson, quando a gente fala no melhoramento genético das plantas, o primeiro ponto que a gente pensa é em mais produtividade, mas não se restringe a produtividade, os ganhos que esse melhoramento pode trazer, né? Produtividade é o principal direcionador, né, a demanda do agricultor que tenha grande potencial produtivo. Mas para que esse potencial produtivo se realize, é necessário também que a gente consiga levar outras características, né, principalmente pensando em adaptação regional, né? Então existe uma resposta ao manejo, ao ambiente onde está inserida aquela cultivar, né, onde o agricultor está realizando suas atividades, e também a resistência a doenças e nematóides, né, que são cada vez mais presentes, e pensando também no manejo de resistência como um todo, em uma agricultura mais sustentável, com o uso das biotecnologias, né, que fomentam também uma redução de uso de químicos, né, e melhoria da qualidade do produto final. E aí dentro desse tópico, às vezes pode ter uma nova cultivar que de repente produza menos, mas seja mais resistente, aí o produtor acaba ganhando de outra forma. Como entender essa relação produtividade, ganho, sustentabilidade? Perfeito. Muitas vezes a pressão da doença ou do nematóide é tão grande a ponto de inviabilizar o plantio daquela determinada cultivar. O que a TMG faz, então, através de seus investimentos em pesquisa,
é buscar então entregar essa solução genética, né, por exemplo, uma resistência ao nematóide, que novamente viabilize o plantio. Muitas vezes, principalmente na fase inicial do programa, quando se introduz uma nova característica, né, a produtividade ela pode ter um pequeno decréscimo. Mas o que nós buscamos através dos investimentos é que a produtividade acompanhe também essas características, né? Ou seja, uma vez lançada uma cultivar com a característica necessária, resistência ao nematóide, a uma doença, a produtividade também intrínseca daquela cultivar também esteja presente. Então, se a gente for pensar no atual ciclo, né, esse ciclo 21-22, talvez o principal gargalo que apresentou na vida do produtor nessa temporada foi a cigarrinha para a safra de milho. Muitas perdas, o pessoal até reclamando de resistência nas tecnologias já existentes, lavouras sendo bastante prejudicadas com essa questão. Como é que está a pesquisa com relação a esse assunto, às cigarrinhas, aos enfesamentos? A gente pode ter novidades chegando para o produtor aí pela frente? Com certeza, a cigarrinha ela é um divisor de águas, né, na produção de milho. Então, muitos programas tiveram que se reinventar em busca dessas linhagens, né, ou híbridos que sejam tolerantes ao enfesamento. E a TMG, como ela está em seu processo de melhoramento, tem posicionado e colocado ensaios a campo, buscando encontrar essas linhagens que são tolerantes e já incorporando em seu programa de melhoramento. Então, a exemplo disso, já o primeiro híbrido lançado pela TMG ela já tem uma boa tolerância à cigarrinha, e todos os produtos que virão também terão essa orientação do ponto de vista de, dentro do nosso processo de melhoramento, buscarmos essa característica de tolerância para endereçar esse problema, que é um problema cada vez mais eminente e importante para o agricultor que produz milho. O Anderson Meda, gerente de pesquisa da TMG, conversou com a gente para explicar um pouquinho como é que funciona todo esse processo de melhoramento genético das cultivares, o processo de pesquisa e principalmente os ganhos que o produtor pode ter lá na frente. Continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.